Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Vamos aqui nesse vídeo analisar mais uma pesquisa que foi divulgada para presidente da República e tentar trazer mais do que os números, mas também algumas reflexões. Mas antes de falar de tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, porque isso também é importante. Bom, foram ouvidos então, entre os dias 21 e 24 de setembro, 2.000 eleitores por telefone. Os números que eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem que considerar uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos. E eu não vou fazer algo que tradicionalmente eu faço, que é analisar com os números anteriores, porque eu encontrei aqui algumas divergências em relação ao que o próprio Instituto traz ali em algumas imagens e aquilo que eu analisei aqui antes. Então está uma coisa um pouco confusa, por isso eu vou me ater aos dados deste mês para não comprometer algum tipo de análise sobre tendências. Vamos lá então trazer aqui o primeiro cenário, que o Instituto coloca 11 candidatos. Detalhe aqui, eles estão testando também Romeu Zema, Calil, os dois, que tendem a concorrer ao governo de Minas Gerais. Enfim, aquilo que a gente está falando sempre. Eles vão tentando colocar candidato para ver se algum deles aí consegue despontar em terceiro e assumir o lugar que hoje é consolidado aqui com Ciro Gomes. Não só nessa pesquisa, mas em todas as outras. O Ciro está em terceiro, entra candidato, sai candidato. E a gente vai ver aqui agora que essa posição dele não se altera. O Lula aparece aqui liderando com 36,9% dos votos. Bolsonaro, 28,4%. Ciro Gomes, 6,7%. Moro aparece aqui com 6% dos votos. Datena, 3,3%, João Dória, 2,6%, Mandetta, 1,8%, Zema, 1,6%, Pacheco, 0,9%, Calil, 0,9%, Alessandro Vieira, 0,5%, não sabe, não responderam indecisos, 3,6%, branco ou nulo, 6,7%. Põe aqui uma pequena observação em relação a alguns candidatos. Sérgio Moro, essa semana, chegou no Brasil, está conversando com diferentes lideranças aí do mundo político, mas tudo indica que ele vai adiar para novembro, foi a nova data colocada ali para que ele decida sobre o seu destino. Muitos o especulam como candidato ao Senado, ele andou dizendo aí que ou tenta a presidência ou não tenta nada. Eu acho que vai ficar nessa segunda opção, porque realmente, em relação à presidência, ele encontra uma alta rejeição entre todos os grupos. Ele é rejeitado por pessoas da esquerda, por pessoas da direita, que se ligam hoje a Bolsonaro. Então Moro teria o apoio de setores, por exemplo, do MBL e de alguns lavajatistas, mas não acho que ele consiga emplacar sua candidatura. Bom, e aí nós temos vários outros nomes aqui colocados nessa pesquisa e não acredito que nós teremos este cenário nas eleições. Vários outros nomes serão colocados por aqueles partidos que ali colocam um candidato para marcar posição, e vários destes aqui hoje abrirão mão em prol de projetos, governo do estado, senado, enfim. Mas é o retrato do momento que esse cenário nos traz. Bom, pessoal, e agora vamos analisar o cenário 2 e percebam aqui uma diferença assim. Tiraram Dória e colocaram Eduardo Leite. Já vou adiantar, o Dória, como acabei de falar, tinha 2,6%. O Eduardo Leite vai aparecer aqui com 1,3%. Só que a mudança feita no cenário é muito maior do que esse 1,3 de diferença entre um e outro. O que me parece assim, que o eleitor, quando é indagado, 11 nomes no cenário, 11 nomes no segundo. Vamos analisar aqui vários cenários reduzidos. Segundo turno, rejeição, me parece que há até uma certa confusão. Vamos lá então, Lula tinha 36,9, aqui agora aparece com 34,8. Bolsonaro tinha 28,4, aqui aparece com 26,8. O Ciro, que tinha 6,7, sobe aqui para 9. O Moro, que tinha 6, sobe para 6,9. O Datena, que tinha 3,3, sobe para 4,7. O Mandetta, que tinha 1,8, subiu para 2,4. Até o Zema aqui também oscilou para cima, 1,6 antes, agora 2,3. O Eduardo Leite, então, repito, não aparecia no cenário anterior, aqui aparece com 1,3, metade do que tinha o Dória. O Calil manteve o 0,9, o Pacheco caiu um pouquinho, aparece aqui agora com 0,6, Alessandro Vieira também aqui agora aparece com 0,8, menos do que tinha antes. Não sabe, não respondeu indeciso, 3,8, branco e nulo, 6,1.
Então, assim, é interessante observar isso aqui. Se a gente olha, por exemplo, os três primeiros, por conta de uma mudança, o Ciro subiu 2,3, o Lula caiu 2,1 e Bolsonaro caiu 1,6. Os candidatos abaixo da polarização, que antes somavam 24,3, com uma mudança foram para 28,3, ficando inclusive com um percentual acima de Bolsonaro, que aparece então com 26,8. E aí o Instituto fez alguns levantamentos em cenários reduzidos, testando Lula, Bolsonaro, Ciro e mais um. No primeiro, Lula 42,6, Bolsonaro 32,5, Ciro 11,3, Alessandro Vieira 1,5. 12,1 não sabem, branco, nulo ou indeciso. Num outro cenário, entrando agora Eduardo Leite, que essa semana fez ali uma provocação dizendo que não será vice do Ciro porque o Ciro não emplaca a sua candidatura. Imagina ele então, que aparece num cenário aqui em que o Ciro tem 9 e ele com 1,3. E aqui agora vamos ver como é que fica em relação a esses dois. Lula 40,6, Bolsonaro 32, Ciro 12, Eduardo Leite 3,4. Não sabe, branco, nulo também 12,1. Num outro cenário, em que sai Eduardo Leite, entra João Dória. Lula 41,8, Bolsonaro 30,2, Ciro 10,6, o Dória 5,4, 11,9, não souberam branco ou nulo. E aí testaram também um cenário reduzido com Zema e Calil. Aqui Lula 42,4, Bolsonaro 31,7, Ciro 11,4, Calil 2,2, 12,3 não souberam, não responderam branco nulo. E com Romeu Zema, Lula 42,9, Bolsonaro 31,5, o Ciro 11, o Zema 3,3. Vamos partir então para os cenários de segundo turno. Foram testados apenas 3 cenários. Lula venceria Bolsonaro 49,7 contra 35,3. Ciro também venceria Bolsonaro 44,6, 35,9. Lula venceria Ciro 46,4 contra 24,9. 28,7 nesse cenário de branco, nulo ou indeciso. Claramente o eleitorado que hoje apoia Bolsonaro, quando é colocado com esse possível segundo turno, demonstra aí uma instabilidade, não sabem o que fazer. E é claro que a gente tem que ver como eles vão reagir lá na frente. Vão preferir votar então no Lula e votando nulo acabam ajudando quem está na frente, ou vão partir para apoiar o Ciro Gomes por conta do antipetismo. Então isso aqui realmente é um retrato do momento que eu acho que não se mantém. Analisei uma outra pesquisa aqui ontem, falando inclusive de um cenário ali com Lula 53 contra Dória ou Eduardo Leite aparecendo com 15. Mesmo eu não tendo simpatia pelo Dória e pelo Leite, acho que esse cenário é totalmente sem condição, mas é um retrato do momento e a gente tem que avaliar isso. Rejeição. Isso aqui é um ponto importante, meus amigos. Que aqui eles fizeram 2 cenários de rejeição, todas as duas estimuladas, ou seja, você apresenta a lista com os nomes. E aqui eles colocaram uma única opção, você só pode escolher um. Bolsonaro lidera a rejeição com 44,8. Em segundo lugar, adivinha quem aparece? Lula, 28,8. E em terceiro, Dória com 4,3. Então vejam a polarização na rejeição. E em quarto lugar, Moro, 3,3. Ciro Gomes, com uma rejeição de 2%, Datena 1,6%. Aí os outros que aparecem aqui embaixo, rejeição baixa também tem a ver com desconhecimento. Quando muitos não conhecem, então, por não conhecerem, também não rejeitam. E aí, quando você dá mais de uma opção, fala, peraí, agora está aqui a lista com os nomes, você pode escolher mais de um. Bolsonaro, 50,3%, Lula, 37,9%, Dória, 21,7%, Moro 17,1, Ciro Gomes 15,8, Datena 13,7. A pergunta que eu faço aqui é: o Brasil merece enfrentar um segundo turno em que os candidatos não são apenas rejeitados aqui pelos números? Porque, de certa forma, todo político ele acaba sendo rejeitado por uma parcela da sociedade. Então há uma rejeição natural. Mas o que a gente percebe na sociedade, esquecendo os números, é que tem muita gente hoje assim, desanimada mesmo com o simples fato de ter que, num segundo turno, ir para as urnas escolher entre Lula e Bolsonaro. Então, o que a gente mais encontra hoje são pessoas falando, olha, eu até que não gostaria de votar no Bolsonaro mais, mas já que é o Lula que lidera, então ela vai para um porque não gosta do outro.
e acontece o inverso. Lula tem o eleitorado dele? É claro que tem. Dizem que em torno de 25%, 30%. E que esse extra que ele traz aqui hoje é por conta do eleitorado anti-Bolsonaro. Daquele que fala assim, olha, eu sei que é uma tragédia o Bolsonaro, não gosto mais do Lula nem do PT, mas já que ele hoje está na frente, eu vou com ele. Então, meus amigos, o nosso dever, a nossa tarefa é tentar mostrar para a sociedade que não é necessário ficar com um ou com outro a um ano da eleição, não tem que ter pressa para decidir isso. Nós temos muito tempo pela frente para tentar mudar esse cenário em prol de um projeto de país, que a polarização está aí. A polarização é um fato e, por enquanto, ela está muito forte, para a alegria do Lula e do Bolsonaro e para a tristeza de quem, assim como eu, quer um país mais pacificado e unido em torno de um projeto de nação e não em torno de um projeto pessoal ou um projeto de poder. E tem chance sim da gente quebrar a polarização. Vai ser fácil? Não vai. Hoje, qual que é o candidato com melhor condições para isso? Ciro Gomes. Como eu disse lá atrás, ele aparece em terceiro em todas as pesquisas, tem militância, tem um projeto, está se articulando, está dialogando com vários políticos, com vários partidos. Muita coisa vai acontecer daqui até as eleições, acreditem. Como eu tenho dito sempre, Bolsonaro estará elegível? Lula vai mesmo ser candidato? Olhando para esse cenário aqui, ele fica talvez animado. Mas e se a coisa mudar lá na frente e essa folga que o Lula tem num segundo turno para o Ciro ou para o Bolsonaro não existir mais? Ele vai colocar a sua biografia em risco, encerrando a sua carreira política com uma derrota? Então não é momento de apavorar e de querer decidir agora. Nem de se empolgar demais porque o Ciro está em terceiro e nem de desanimar demais porque o Ciro está aparecendo aqui com 9% no cenário, 10% no outro, 11% no outro. Não, o que o Ciro tem dito é chegar ali por volta de abril com 15%, para que aí sim ele consiga ter uma aliança mais forte, que lhe dê tempo de televisão e tudo mais. Se não tiver, ele vai para a campanha como foi em 2018, saindo ali de 4% nas pesquisas e terminando com 12%. Agora ele saindo aqui de 9, 10, 11, 12, tem mais chance de chegar lá na frente com mais força. Então não podemos cair na ilusão de que vai ser fácil quebrar a polarização. Não será, até porque Lula e Bolsonaro farão de tudo para que ela fique forte. Agora, se a situação para o Ciro não está fácil, mas tem tempo para mudar o cenário atual, a situação está muito mais difícil para quem está atrás dele. Como a gente percebe aqui, quando faz o cenário reduzido, o Ciro tem ali os seus 11%, 12% e os outros na casa do 2%, 3%, 4%. Então, talvez lá na frente, o Ciro, mesmo que não tenha simpatia de outros políticos de outros partidos, consiga ter em torno de si uma união maior para que aí sim o país consiga ter uma alternativa, não só de nome, mas uma alternativa de modelo econômico e de modelo de governança para mudar a realidade desse país que há 40 anos praticamente está estagnado. E em especial essa última década, tendo 6 anos do PT no poder, 2 do Michel Temer e 2 do Bolsonaro, o país parou de crescer. Então muita coisa vai acontecer e a gente tem que ter paciência. Quem vai ser visto de quem? Como é que serão os debates, as entrevistas, as sabatinas? Como é que serão as alianças? Então tudo isso pode mudar o cenário para 2022. Vamos ter muita calma, não é momento para desesperar nem se empolgar demais. É momento de avaliar os candidatos, avaliar as propostas, para aí sim, lá na frente, a gente fazer a escolha mais consciente. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo do canal Politizando.